Este vídeo traz um comparativo entre os diversos tipos de constelação e trazemos um pouquinho também das origens, de como é que cada um foi constituído e como se chegou às constelações de gestão. Tem sido muito comum nos workshops promovidos pelo Instituto em 89, né, nessa área de ferramentas de soluções sistêmicas, que as pessoas nos perguntem quais são as principais diferenças entre os diversos tipos, principalmente familiar e organizacional, e de que forma isso se aplica nas empresas. E esse vídeo é uma resposta a isso. Vamos então ver as principais diferenças entre os diversos tipos de constelação. A constelação familiar é amplamente utilizada em diversos campos de atuação, eu não vou entrar no detalhe, mas é só lembrar que ela tem como base as ordens do amor e que são regidas por princípios que são de pertencimento e vínculo, de hierarquia, ordem e de equilíbrio entre dar e receber. Então, a atuação nos diversos níveis de consciência, na consciência individual, na consciência coletiva, do sistema e na consciência da totalidade, desequilíbrio desses princípios acabam provocando problemas que muitas vezes são sentidos pelo próprio indivíduo ou às vezes são passados de geração para geração. E através de um trabalho de constelação se consegue identificar algum desses pontos de desequilíbrio, se trabalhar isso e se colocar então numa situação de solução para que o cliente venha buscar. Já as constelações organizacionais, que foram desenvolvidas por Gunther Weber, Gunther é um psiquiatra, ele é empresário, foi estudante de Bert Hellinger, e ele estava convencido da possibilidade de utilizar os princípios, as ordens, as dinâmicas e o método de constelações familiares em empresas. E desenvolveu vários estudos, montou um grupo de estudos internacional que teve essa finalidade de trazer a constelação familiar para a utilização nas empresas. Nós vamos ver em seguida que o resultado desse estudo identificou pontos bastante significativos que precisam ser considerados quando se trabalha com constelações nas empresas. Esse grupo de trabalho desse grupo resultou um livro que foi publicado em 1998 e nesse mesmo ano ele participou de um congresso em Weissloch, que é próximo de Heidelberg, onde ele tem atuação no instituto, e aí foi então divulgado e se começou a utilizar. As constelações organizacionais não tiveram, num primeiro momento, o nível de expansão que as constelações familiares tiveram, mas foram a base para o desenvolvimento de diversos trabalhos, que hoje começam a ter já uma utilização bastante forte nas empresas. Insa Sparrer e Matias Varga desenvolveram em paralelo com esse trabalho das constelações familiares e constelações organizacionais, as constelações estruturais. E eles tiveram uma contribuição decisiva nesse processo, porque eles trouxeram um método com base no pensamento sistêmico construtivista, em que para diversos tipos de problemas ou de situações que precisam ser tratadas, eles desenvolveram estruturas que podem ser aplicadas, então, a gente vai ver isso em seguida, com uma gramática específica, isso é, com alguns significados específicos para cada tipo de situação, se consegue, então, trabalhar, e eles trouxeram também uma visão no foco na solução. Então, com o trabalho deles, deixa de ter o foco no problema para ter o foco na solução. E utilizando principalmente os recursos como um meio para trabalhar bloqueios, trabalhar crenças limitantes e ajudar, então, num processo de solução. Já as constelações de gestão de Claude Rosselet e Georges Simonyi
Georg Senonet, elas trazem muito essa visão do trabalho de constelações organizacionais, quer dizer, a aplicação dos princípios e das ordens das constelações familiares nas empresas, e os dois participaram desse grupo de trabalho de Gundan Weber, e eles tiveram uma grande virtude de estruturar todo o processo e montar procedimentos que possibilitaram a utilização de todas, criar um método específico, e eles foram buscar ainda conhecimentos, teorias, embasamento na neurofisiologia e na gestão sistêmica, fazendo nas ciências de comunicação, fazendo uma conexão entre essas diversas abordagens sistêmicas e trazendo hoje um método que está sendo bastante aplicado na Europa e aqui no Brasil começou a ser utilizado também, e a tendência é que cresça bastante. O grande enfoque da constelação de gestão é que ele utiliza toda a base da visão dos princípios sistêmicos, trabalha muito a visão do centro vazio, da presença na atuação do facilitador, que vai ao coaching, ou consultor, ou um gerente aplicando as ferramentas. E isso aí buscando, através, então, da ressonância com o cliente ou com o consultante, obter informações que ajudem o cliente a definir claramente qual é a situação, problema, ou qual é o objetivo a atingir, e definindo elementos que estão envolvidos nessa situação, problema, ou situação objetiva a resolver, atingir, eles se definam modelos, estruturas, na visão das estruturais, para buscar a solução também, então buscando o foco na solução. Essas ferramentas, elas nos ajudam, e isso é uma virtude muito grande desse processo, a trabalhar com conhecimento implícito. Então a gente diz que a constelação de gestão é uma linguagem que permite fazer uma reflexão e comunicar no tratamento de qualquer situação, problema, ou situação que se queira tratar ou resolver. E para cada situação existe um modelo específico. Então, por exemplo, para tratar de uma solução de um problema, existe um modelo. Para uma tomada de decisão, existe um outro modelo. Para análise de alternativas estratégicas, existe outro modelo. Para um processo de negociação e preparação de uma negociação, outro modelo. Para solução de conflitos, para alinhamento de recursos, para gestão de mudanças, para gestão de projetos. Então, para cada uma dessas situações que a gente lida normalmente nas empresas, eles desenvolveram modelos que são aplicáveis, e hoje isso está sendo bastante utilizado por gerentes, gestores, executivos, além dos consultores e coaches que já utilizavam antes. Vamos então fazer uma comparação da constelação organizacional em relação à constelação familiar. As constelações organizacionais, elas utilizam princípios semelhantes às ordens do amor, aplicados de uma forma diferente. Claro, para organizações tem que ter uma outra forma, uma outra abordagem. Trabalham com as sensações e percepções corporais, do mesmo jeito que as familiares, e através do representante. A questão do pertencimento é uma das grandes diferenças. A pessoa na família pertence desde que nasce, e após a morte ela sempre pertence àquela família. Já numa empresa, o pertencimento só acontece enquanto existe um contrato de trabalho. A partir do momento em que é rescindido esse contrato de trabalho, deixa de existir o vínculo e o pertencimento. No entanto, a pessoa, quando sai, deixa um legado, e é importante que seja considerada a história dessa pessoa na empresa quando se faz as diversas abordagens.
O princípio de ordem na empresa, na família, é bastante simples. É o pai, o avô, o pai, o filho, o neto. Tem muito. No caso das empresas, já devem ser considerados outros elementos, como a contribuição que a pessoa dá para o objetivo maior da empresa, o nível hierárquico em que ela está naquele momento dentro da empresa, a competência, a qualificação para atingimento dos resultados e a antiguidade, um elemento que também é considerado, embora não seja o mais importante. A família é voltada para a autoconservação, as empresas são voltadas para tarefas, resultados, metas. A constelação familiar vinha sendo conduzida principalmente por terapeutas, hoje em dia já há um campo bastante amplo e uma diversidade grande de profissionais utilizando, e as constelações organizacionais começaram sendo utilizadas por consultores e coaches. Hoje em dia já se abriu mais esse campo de utilização, já gerentes, gestores e outros profissionais já utilizam também de uma forma corrente, e com as constelações de gestão isso se tornou mais comum ainda. A função de um membro na família, ela não muda no tempo. Um filho é sempre um filho. No caso das empresas, ela pode mudar com o tempo. A pessoa pode começar na empresa como um estagiário e pode sair como um presidente da empresa. E isso pode acontecer, acontece frequentemente. Na familiar, não se fazem testes e simulações de solução. Já vem evoluindo, hoje em dia já se trabalha com alguns profissionais já trabalham com simulações, mas na base não. E nas organizacionais se trabalha com testes de soluções e análise de alternativas. A familiar busca encontrar uma solução. No caso da organizacional, não é fundamental encontrar a solução. A gente busca a solução, mas a ideia é, no mínimo, conseguir um impulso para a mudança e, a partir daí, evoluir no processo de mudança. E elas envolvem a estrutura familiar, na constelação familiar, envolve a estrutura da família. E no caso das constelações organizacionais, envolve vários outros elementos, como clientes, fornecedores, produtos, serviços. Então, quando se trabalha com uma organização, o nível de complexidade é bem maior, considerando esse grande número de elementos que acabam sendo envolvidos. E a complexidade ainda é maior quando trabalhamos com empresas familiares, porque aí vem as questões de gestão e organizacionais e as questões familiares, e há um trabalho que o facilitador deve ter de identificar a origem daquela questão sistêmica que está se colocando ali, para então direcionar para uma solução mais adequada. Já olhando para a constelação familiar e para a constelação estrutural e as principais diferenças, nós vemos que as duas trabalham com as ordens do amor e trabalham com sensações e percepções corporais. Quando a gente fala das ordens do amor, a gente está falando dos princípios básicos, que são a ordem, o pertencimento e o equilíbrio entre dar e receber. Isso acontece nas duas, e tem uma visão nas duas constelações, tipos de constelação, mas a aplicação desses princípios é diferente, porque a forma como se estabelece a ordem, como eu falei na organizacional, na estrutural acontece um pouco também. Essa questão da ordem não é necessariamente por antiguidade dentro da estrutura, como acontece na família. Mas vamos ver um pouquinho mais aí. A constelação familiar, ela trabalha com base na fenomenologia. É o que acontece, é o que o campo vai revelar as informações e os representantes trazem essas informações nas diversas dinâmicas que acontecem durante a constelação. Já na constelação estrutural, a visão é mais construtivista, então não se trabalha tanto com as emoções, e sim mais com percepções. Nós vamos ver isso em seguida. E há uma linguagem como resposta, isso
dependendo de como as pessoas se colocam, e aí a visão é muito, está melhor, pior, igual ou diferente. Isso a busca é sempre de gerar movimentos que tragam uma situação melhor. E isso principalmente através da utilização de recursos. Como eu falei, então, a constelação familiar, o foco é em sentimento, a estrutural é percepções representativas. Se trabalha muito não só com a linguagem verbal, mas também com a linguagem transverbal, que é a linguagem corporal, através dos movimentos, e a linguagem visual, que são as imagens que se criam em cada uma das configurações que é montada nas constelações e das simulações que são feitas para se chegar à melhor imagem de solução como resultado. Na constelação familiar, se trabalha muito com a tomar a consciência, e isso libera bloqueios emocionais e também se trabalha nas constelações familiares com as energias sistêmicas. Então, a gente tem muito o conceito dos 3 níveis de consciências, que é a consciência individual, a consciência do sistema e a consciência da totalidade. E os diversos princípios relacionados com as ordens do amor, que são, então, a ordem, pertencimento e equilíbrio entre dar e receber. Esses possíveis desequilíbrios em cada uma dessas, ou do cumprimento dos princípios, ou de cada um dos níveis de consciência em que se está atuando, é que leva, então, à possibilidade de se ter energias que podem ser utilizadas para se chegar a um processo de cura. Na constelação estrutural, o foco é na solução. Então, a ideia é buscar recursos, identificar opções de bloqueio, identificar possíveis limitações, quem essas limitantes, paradigmas que acabam limitando muitas vezes a situação, e através de recursos e através de uma nova visão da situação, se consegue ressignificar as questões e atuar então de uma forma para a solução. A constelação familiar, como a gente já falou, trabalha com membros da família. As estruturais trabalham com uma variedade bastante grande de papéis e possibilidades para representar os diversos sistemas. Então, como nas constelações estruturais se trabalha com diversos tipos de sistemas, até para desenvolvimento de um produto, desenvolvimento de uma estratégia de negócios, para, enfim, uma estratégia de mercado. Então, se trabalha com uma gama bastante grande de elementos, e para cada tipo ou cada situação que se quer trabalhar, existem estruturas pré-definidas que ajudam a montar a dinâmica e essa linguagem que se estabelece para chegar à solução. Na constelação familiar, há uma necessidade maior de interpretação do facilitador, então é um papel muito importante, né, através da intuição, que a gente vai ver em seguida. Na estrutural, há uma interpretação menor do facilitador, porque tem esses modelos, essas estruturas pré-definidas, e o cliente, atuando nessas estruturas, ele acaba tendo um papel que não é tão importante assim ao facilitador. A constelação familiar trabalha muito com as intuições, e como eu estava dizendo, a estrutural trabalha com a gramática, com como se fossem regras que, dependendo de como a pessoa se movimenta, para onde ela olha, de que forma ela se posiciona num determinado contexto, se entendem e se definem, ou se obtêm posições e informações sobre aquele sistema. Olhando então para as origens da constelação familiar, nós temos os trabalhos de hipnoterapia de Erickson, fundamentaram o trabalho, a psicogenealogia de Bozorg-Nagy, o psicodrama de Moreno,
e a terapia Gestalt de Perls. Já as constelações organizacionais tiveram como base os trabalhos desenvolvidos na Escola Sistêmica de Heidelberg. A constelação estrutural teve como fundamentos, como base, a teoria sistêmica de Luhmann e de Maturana, o construtivismo de von Foster e Glaserfeld e a terapia focada em solução de Shazer. Então, podemos ver que são influências bastante diferentes e que acabaram levando a um desenvolvimento também. Já a constelação de gestão, ela utiliza, além desses conceitos trazidos pela constelação familiar, a organizacional, a adaptação da familiar, das estruturais, nos conhecimentos e fundamentos da neurofisiologia, através das informações do conhecimento da inteligência emocional, de Daniel Goleman, de mapas mentais de Edward Tolman e com a visão enfoque das emoções de Damasio, os estudos dos dois sistemas da mente, a estrutura da mente, os dois sistemas, como o funcionamento deles, de Daniel Kahneman, e ainda traz fundamentos da gestão e conhecimentos da gestão sistêmica, da cultura organizacional de Shane, teoria Wood-Charmer, diálogo, conversações dialógicas de Bonn, organizações que aprendem de Peter Senge e o Sense Maker de Weick. Com isso, a gente vê então que há um processo de evolução das constelações a partir das constelações familiares, constelações estruturais, constelações organizacionais, neurofisiologia, gestão sistêmica, chegando então à gestão, as constelações de gestão. E aí vemos a fundamentação toda dela, até chegar ao trabalho de constelações de gestão. Hoje as constelações de gestão já estão sendo bastante aplicadas, como eu falei, e elas trazem um enfoque muito forte voltado para as empresas. E a gente tem, com essa visão trazida também das estruturais, para cada tipo de situação, para cada tipo de problema, as constelações de gestão têm um modelo sistêmico que pode ser aplicado. Então, por exemplo, para tomar uma decisão, tem um modelo. Para fazer resolver um problema, outro modelo. Para definir uma estratégia, outro modelo. Então, para conflitos, para negociações, para trabalhos com liderança, equilíbrios de recursos nas empresas. Então, o enfoque muito forte das constelações de gestão é a atuação para as empresas e dentro das empresas. E a utilização é muito forte por profissionais da área de consultoria, por coaches, tanto internos como do mercado, externos, e cada vez mais gerentes, gestores, executivos nas empresas, empreendedores, estão utilizando esse método. Espero que você tenha gostado desta apresentação. E se quiser ter mais informações sobre as constelações de gestão ou sobre a atuação do Instituto 89, pode nos contactar em qualquer um dos canais aqui à esquerda.